ontem o Rafael Vaz esteve aqui, deu a opinião dele. Ontem teve o sorteio, ficou sabendo que o Fluminense é o mandante, então, a princípio, essa partida vai acontecer no Newton Santos somente com a torcida tricolor. Como você vê essa liminar? Você acha que isso é uma solução? Como você vê essa conversa que vai ter hoje entre o juiz, né, Guilherme Schilling, que determinou essa liminar, e os presidentes dos clubes? Bom dia, boa tarde, né, a todos. Não, eu fico junto aí com o Flamengo, né, o clube em geral, e com o Vaz. Sou contra definitivamente a esse tipo de decisão. Aliás, eu acredito que a decisão do Fluminense foi uma decisão bem bacana, apesar de, por um lado, ser favorável a eles, a decisão de jogar com torcida única, mas eles deixam bem claro a vontade de ser torcida mista, e do nosso lado não é diferente, né? Eu acho que faz parte do futebol, e principalmente do futebol brasileiro, faz parte do espetáculo. Então, para nós jogadores, é bem claro a nossa decisão, a nossa vontade de que seja torcida mista. Então, peço também a todos aí responsáveis, né, por essa decisão, que pense nisso. Eu acho que o espetáculo precisa das duas torcidas presentes. Então, eu espero que isso aconteça. Existem outras formas mais eficazes, na minha opinião, de educar os torcedores. Então, eu acredito que tudo vai dar certo e que nós teremos a presença das duas torcidas para o bem do futebol. Diego, hoje o Zé Ricardo fechou o treino, né, pra gente. Estamos aqui curiosos. Queria que você falasse um pouquinho sobre a tua expectativa dessa partida. Você acha que o Zé Ricardo vai poupar alguém ou não? Porque 3 dias depois vocês têm a estreia na Libertadores, né? Mas eu acho que é o momento, obviamente é uma decisão do treinador, né? Mas nós, jogadores, estamos prontos para jogar quando for necessário. Temos que viver o nosso momento, né? A nossa realidade. Estamos preparando aí para um jogo muito difícil contra o Fluminense. Então, independente dos jogadores que for entrar jogando, nós vamos sim nos dedicar 100%, até porque é um objetivo nosso conquistar esse título. Então, estamos preparados aí para render ao máximo no jogo de domingo. Diego, tem alguns jogadores que não têm o hábito, né, de assistir o adversário. Você viu o Fluminense jogar pela Copa do Brasil, passou um certo sufoco, passou sufoco também para vencer o Madureira, ou melhor, para conseguir um empate contra o Madureira, poderia ter perdido até e não ser o finalista com o Flamengo, né? O que você pode falar? O jogo da Copa do Brasil eu não acompanhei outros jogos do Fluminense, né? Com certeza, se aproximando do dia do jogo, nós iremos nos aprofundar mais nessa análise através de vídeos e as informações que o Zé vai nos passar. Mas é uma equipe que chega merecidamente, né, à final da Taça Guanabara, uma equipe que não tomou nenhum gol nesse campeonato. Isso chama muito a atenção. Então, para vencer uma equipe como essa, nós vamos ter que nos dedicar e fazer um jogo de altíssimo nível, né? Então, é dessa forma que eu vejo, e é isso que eu espero para o jogo de domingo. Um jogo bem difícil, um jogo que será decidido nos detalhes. Oi, Diego, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Enfim, uma matéria para o Esporte Espetacular de domingo. Queria que você me ajudasse aí nessa comparação entre Diego e Gustavo Scarpa. O que você acha que faz... Que características do Scarpa você acredita que fazem dele o principal jogador do Fluminense hoje? Como é que você compararia o estilo de jogo de vocês dois? Assim, que diferenças e semelhanças você encontra? Bom, é difícil falar de mim mesmo, né? O que eu posso é reconhecer a qualidade dele, né? Realmente é um jogador rápido, tem uma perna esquerda precisa, é um jogador que gosta de jogar, na minha opinião, um pouco mais aberto ali para a direita, para trazer ela para dentro, e quando traz, tem uma visão de jogo muito boa. Finaliza bem de fora da área, então são características que faz dele um jogador
importantíssimo para o Fluminense, um jogador perigoso, né? É um dos que nós temos que ter uma atenção especial aí com ele. E aí, comparando o estilo de jogo dos dois? Bom, talvez ele seja um jogador, como eu disse, que gosta de cair um pouco mais pelas beiradas, um estilo de jogo talvez de mais velocidade, eu um pouco mais de criação, um pouco mais centralizado, mas como eu disse, é difícil eu fazer uma análise de mim mesmo, assim, como jogador. Eu acho que talvez você mesmo possa definir isso melhor, com as minhas características, a forma que eu venho jogando, principalmente agora na equipe do Flamengo, ocupando uma posição um pouco mais ofensiva, talvez. Não sou canhoto, sou destro, enfim, isso altera um pouco no posicionamento dentro de campo até. Então, é mais ou menos isso. E só para finalizar, quem você considera mais fundamental para o próprio time? O Scarpa para o Fluminense ou o Diego para o Flamengo? Eu acho que a nossa grande força é a equipe, tem feito a diferença. Portanto, eu sou sim uma peça importante, mas o que eu tenho sentido é que o Flamengo hoje é uma equipe, um grupo, claro, que tem muitos excelentes jogadores, mas que não é um ou dois que tem feito a diferença, e sim a equipe, o sistema tem funcionado de forma perfeita. Já no Fluminense não posso analisar com tanta precisão, mas o Scarpa, como eu disse, é um jogador que pode definir o jogo a qualquer momento. Oi, Diego, aqui. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu sei que a Lisandra está tentando tirar alguma coisa de você falar de você mesmo, então é um pouco difícil, mas é nítido, né? Desde a sua chegada no Flamengo no meio do ano passado, como o time foi se armando, já que vocês estão jogando juntos há um tempo. Eu queria que você falasse um pouco, né, dessa, mesmo sei que foi uma certa dificuldade, falar um pouco dessa sua importância, do quanto você conseguiu já arrumar o time de certa forma e levando agora para a Libertadores, agora uma primeira decisão do ano. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu obviamente acompanho as informações e não posso ser hipócrita em dizer que isso não me deixa extremamente feliz, satisfeito por todos os elogios que eu tenho recebido, por tudo que eu tenho vivido aqui no Flamengo desde o dia que eu cheguei. Mas sendo totalmente sincero, sem falsa modéstia, eu sou muito grato à forma como eu fui recebido, e a equipe que eu faço parte é fundamental para esse sucesso. Nós sabemos que um jogador ele não consegue, né, mudar drasticamente uma equipe, ele precisa de um sistema funcionando muito bem. E o Flamengo já vem fazendo esse trabalho há algum tempo, há alguns anos. E eu cheguei num momento que estou participando dessa colheita, né? Porque o Flamengo vem colhendo os frutos de um trabalho bem feito. E eu chego nesse processo e realmente os números são extremamente positivos. Antes mesmo de eu chegar, mas desde a minha chegada tem sido muito positivo. Mas eu apenas tenho participado desse processo. Fui muito feliz de chegar num clube muito bem organizado, estruturado, uma equipe extremamente dedicada, humilde, generosa, né? E tudo isso, esse brilho coletivo tem repercutido individualmente, né? Eu tenho participado de momentos decisivos, tenho rendido ao máximo, também é verdade que me preparei ao extremo para corresponder a todas as expectativas. Então o que eu sinto é isso, que eu estou vivendo realmente um momento muito especial, pessoalmente, mas que nada seria se eu não tivesse uma equipe vitoriosa, uma equipe que vem alcançando os objetivos. Nós temos características de uma equipe unida, humilde, né? Eu no último jogo vi, infelizmente o Manco sai machucado, o Gabriel entra do banco e na primeira jogada ele dá um pique, dá um carrinho na linha de fundo e o olhar dele brilhava, né? De vontade, de dedicação. Esse tipo de atitude vai contagiando, né? E vai fazendo com que a equipe vença e alcance os objetivos. Aí é natural que um jogo se destaca, o outro também, mas o que eu quero deixar claro com isso é que meus companheiros sabem disso, é que eles são responsáveis, né? Nós somos responsáveis por esse sucesso e não só um ou dois jogadores.
ouvi algumas pessoas falando, né, no dia a dia, que o Rio de Janeiro talvez volte a glórias do passado. Agora a Portela campeã, seria o Flamengo também aí conseguindo algum título esse ano mais importante? Eu espero que sim. Eu espero que a gente conquiste, sim, títulos. Esse é o nosso objetivo. É para isso que nós trabalhamos diariamente. É uma grande motivação, um grande sonho. Nós estamos em busca desses sonhos, né, juntos. E eu confio, sim, que o trabalho bem feito ele traz resultados importantes. E nós, com a equipe que temos, com a torcida que nós temos, né, nós almejamos títulos e não temos que escolher, nós temos que vencer e aquilo que for possível, né, a taça que for possível, nós queremos levantar. Boa tarde, Diego, tudo bem? Boa tarde. Desde que você chegou, você teve uma identificação muito forte com a torcida, você é bastante querido por ela. Eu queria que você falasse mais sobre esse casamento, sobre todo esse momento que você está passando pelo Flamengo de consolidação, voltar à seleção e agora brigando por títulos altos, grandes como a Libertadores. Tem sido tudo maravilhoso, superado as minhas expectativas. Realmente a identificação foi instantânea, né? Eu sempre deixei claro meu sonho de jogar nesse clube, não tenho tido preocupação nenhuma em expor os meus pensamentos, sentimentos. Tenho procurado ser o mais espontâneo e natural possível. Estou totalmente encantado com tudo que tenho vivido, com esse apoio dos torcedores desde do primeiro dia, desde das mensagens nas redes sociais, a recepção no aeroporto, os jogos, cada jogo, a cada viagem, o que eles têm feito pela equipe, por mim, é maravilhoso. E o que eu quero é prolongar esse sentimento, né? Esse momento, quanto mais, melhor. Então, esse é o meu objetivo. Acredito que o fato de eu ter sido sincero com aquilo que eu pensava, aquilo que eu sonhava, vim em busca de um sonho, na realização de um sonho, também interfere. As pessoas podem ver honestidade nas minhas atitudes e palavras. É o que eu tenho procurado fazer e corresponder a todo esse carinho. Essa é uma grande motivação que eu tenho, poder corresponder tudo aquilo que eu tenho recebido, né? Essa é uma grande motivação. Eu acredito que essa naturalidade na nossa relação, a sinceridade, tem sido bacana, tem feito a diferença e que continue assim por muitos anos. Boa tarde, Diego. Desde o Flamengo você só perdeu um jogo, você chegou, e em clássico foram 4 jogos, foram 3 vitórias e um empate. Qual é a preparação para os clássicos, se é diferente, ainda mais uma final contra o Fluminense na Taça Guanabara? Então, o nosso desafio aqui, que nós conversamos, esse não é só o meu pensamento, mas é o pensamento de toda a equipe, é encarar todo jogo com a mesma determinação, né? Que a gente sinta realmente, o coração tem que bater mais forte, a vontade de vencer. Nós assistimos alguns vídeos do que significa vestir essa camisa. Isso nós temos levado para dentro de campo. Começando pelos treinamentos, tem sido treinamentos de altíssimo nível, né, por parte de todos. Então, entrar em campo com esse objetivo, né, e com essa vontade de vencer é fundamental. E nós temos demonstrado isso em todos os jogos, independente dos adversários. É claro que o clima ele acaba mudando um pouco, mais extra-campo, né, quando se trata de um clássico. Mas para nós, a determinação que nós enfrentamos o Boa Vista lá na estreia foi a mesma que nós enfrentamos o Vasco no último jogo. Então nós estamos concentrados nos nossos objetivos, os nossos sonhos e objetivos têm despertado esse interesse, essa vontade de correr, de dividir cada bola como se fosse a última. E toda essa mobilização da equipe faz diferença. Então é dessa forma que a gente tem encarado, confiado no nosso trabalho e nos dedicados, sabendo que o que vai fazer a diferença é a nossa dedicação, igualar pelo menos a vontade e a determinação dentro de campo para que a nossa qualidade possa fazer a diferença. Então isso está bem claro na nossa cabeça e é com essa mentalidade que nós vamos aí para essa final contra o Fluminense. Diego, boa tarde. O que deu para fazer no Carnaval? Sei que vocês treinaram, mas deu para descansar? Deu para assistir algum desfile? O que deu para fazer?
Eu particularmente dediquei meu tempo aí para outras situações, né? Eu aproveitei para ficar muito com os meus familiares, foi meu aniversário no dia 28 de fevereiro, então recebi muitas visitas, né? A casa estava cheia e aproveitei para ficar um tempo com eles, para passear, e foi mais ou menos isso a minha programação, sempre junto com os familiares e amigos, né, íntimos. Essa é uma grande vantagem de a gente de estar jogando no Brasil depois de tantos anos fora, então você pode reunir com mais facilidade as pessoas próximas, né? E eu aproveitei para fazer isso, esse período de carnaval, estar junto com eles, e foi muito legal. Falando um pouquinho sobre também a estreia na Libertadores, como é que funciona na hora do treino para o jogador e o que o Zé tem pedido para vocês? É foco no primeiro jogo de fim de semana e depois pensar na Libertadores? Ou na cabeça já está tudo junto, já está preparando para tudo, quer estar pronto para tudo? A importância de um jogo como esse contra o Fluminense, ela não deixa a gente pensar, automaticamente a gente não pensa, né? Claro que quando falou, a estreia vai ser o dia da Libertadores, no Maracanã, tudo isso, quando a gente recebe essa informação, é claro que já começa a pensar, né, imaginar, mas rapidamente já volta para a nossa realidade, né? E um jogo como esse, ele gera uma expectativa muito grande para qualquer jogador. É um clássico, uma final. Então, a concentração ela é total nesse jogo contra o Fluminense. E a partir daí, né, nós vamos pensar nesse jogo da Libertadores. Para fechar da minha parte, falando então do jogo contra o Fluminense, você começou, a primeira resposta foi falando sobre a torcida, eu queria que você falasse mais um pouquinho. Quanto que perde um clássico quando você não pode ter a torcida mista, né? Quão pior fica, ou quanto que perde um clássico sem a torcida mista? A torcida, na minha opinião, é um dos fatores indispensáveis para o futebol, né? Então, se você tira um dos fatores indispensáveis e fundamentais para o sucesso do futebol, é a mesma coisa de faltar algum tempero, né, no alimento. É mais ou menos isso dessa forma que eu vejo. E então, ir para um jogo como esse, sem a torcida mista, eu sinceramente perde muito o futebol em geral, o espetáculo. Então, é uma possibilidade que eu prefiro acreditar que não vai se tornar realidade, né? Então, que as pessoas realmente analisem com cuidado, porque faz parte do espetáculo e nós temos que entender que não pode ser diferente do que ter presente as duas torcidas. Diego, boa tarde. O último tarde. Fla-Flu decisivo, se eu não estou enganado, decidindo o título, foi em 2005. Você estava no Porto. Como é que é para você participar de um Fla-Flu? Um jogo tão cheio de muita coisa aí. Um Fla-Flu decisivo, como é que é particularmente para você? Emocionante, sem dúvida. Tenho sentido aí sensações especiais. São jogos diferentes e com certeza mexe, né, com a gente. É o tipo de jogo que todo jogador quer participar e nós vamos vivê-los aí, viver esse momento da melhor forma, né? Sabemos que é o tipo de jogo que tem que chegar para vencer, né? Então a nossa dedicação e concentração é essa, com todo respeito ao Fluminense, mas estamos nos preparando para estar no mais alto nível e conseguir a vitória. Diego, tudo bom? Tudo bem. Você tem feito gols, o Guerreiro, o Everton, o setor ofensivo do Flamengo está funcionando bem, mas ao mesmo tempo pode ser um reflexo para o setor defensivo, que também tem levado muito poucos gols. Acho que no Carioca foram só 2 gols, se eu não me engano. Eu queria que você falasse da importância do setor defensivo estar encaixado, do Hever, do Ilharão lá atrás, para ajudar vocês na frente. Eu não tenho dúvida que isso faz total diferença. E, aliás, na minha opinião, tudo começa por um sistema defensivo sólido. E é claro que, nesse caso, a gente acaba aí tendo em destaque a nossa linha defensiva, né, o goleiro, tudo, mas é outra coisa também que depende da equipe, né? Depende ali, tem que começar comigo e com o Guerreiro, quando somos nós ali, os jogadores mais ofensivos.
para que possa facilitar também o trabalho da nossa linha defensiva. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, o sucesso de uma equipe começa com essa solidez da defesa. Realmente estamos de parabéns por estar fazendo isso de forma excelente. É claro que tem sempre algo a melhorar, né? Principalmente de acordo com as dificuldades que nós enfrentamos dos adversários, as alternativas que eles têm, mas até o momento nós temos feito isso de forma brilhante, e isso não tenho dúvida que influencia diretamente, aí nos dá segurança para jogar quando temos a bola. Tudo bem, Diego? Você tem 92% de aproveitamento nos passes, 56% em finalização, já tem 3 gols em 4 jogos, é o melhor início de temporada proporcional que você tem na tua carreira. Por onde passou, você levantou taças em momentos importantes, gol em final contra o Atlético, pelo Atlético de Madrid, em final de Liga Europa, enfim, se eu for ficar enumerando aqui todo o seu poder decisivo, a gente fica até amanhã. E eu queria te perguntar a respeito justamente desse assunto. O quão decisivo, tirando a equipe de lado, mas você, Diego, o quão decisivo você se considera em jogos grandes? É uma sensação, é uma situação que a gente se prepara da melhor forma em termos de concentração. É um jogo, um clássico, em geral, ele já é diferente, como eu disse. Uma final, a concentração maior é em vencer, né? E não estar preocupado em fazer o melhor jogo das nossas vidas. Uma final a gente tem que chegar para vencer, né? E decide nos detalhes. Então, o trabalho ele te traz muita confiança, e eu me sinto dessa forma nesse momento. Nós temos trabalhado ao mais alto nível, e esse trabalho faz com que a sua estrela brilhe na hora certa, né? Então eu me sinto dessa forma, preparado para poder ser decisivo, assim como os meus companheiros, nós estamos preparados para isso. E eu espero que possa ser mais um momento que fique para a história, né? Que fica marcado na minha carreira, né? Como mais um título, mais um jogo, e que eu possa ser decisivo sim, se não for com um gol, que seja com um passe, que seja com minha dedicação, né? De alguma forma a gente sempre pode ajudar. Então eu levo essa confiança e estou preparado aí para ser importante. Diante de todo esse poder decisivo que você tem, e de tanta coisa legal que você passou pela carreira, até pela seleção brasileira, amanhã tem convocação. O quanto que também tem um peso, o quanto que seria importante para você retornar à seleção, quanto que você almeja isso, nessa expectativa de voltar à lista do Tite? Isso eu já deixei bem claro que é um grande sonho e objetivo, né? Eu no começo fui mais cauteloso em falar da seleção brasileira, porque eu acho que até para falar da seleção brasileira a gente tem que conquistar esse direito, né? Tem que estar num momento realmente especial, porque a seleção brasileira está repleta de jogadores especiais. Então a concorrência é muito grande, mas obviamente depois de ter sido convocado, apesar de ter sido jogadores só do Brasil, voltar a vestir aquela camisa faz os sonhos, né, voltar à tona. E a minha expectativa ela existe, né? Não tem como eu negar isso, mas ao mesmo tempo eu estou muito seguro daquilo que eu venho fazendo aqui junto ao Flamengo. Eu acho que esse sonho passa diretamente pelo trabalho que eu venho fazendo aqui, e eu estou assim, 100% dedicado em manter o alto nível, em continuar vencendo. Os resultados eles são fundamentais. E graças a Deus e ao nosso trabalho, tudo tem acontecido dessa forma. Então, agora é esperar, né? E quem sabe estar presente seria realmente maravilhoso. Mas eu fico muito seguro daquilo que eu venho fazendo, do que a seleção brasileira vem fazendo também, né? Nós somos muito bem representados, com um treinador que vem fazendo um trabalho brilhante, os jogadores vêm correspondendo.
Então, esse é o mais importante. Boa tarde, Diego. Você está construindo a sua história dentro do Flamengo, né? Chegou, já vai ter aí uma primeira decisão de um dos clássicos mais charmosos do país, o Fla-Flu. Queria saber, na sua cabeça, assim, qual o momento que você tem da história do Flamengo que te marcou? É difícil. Já vi alguns, vi um gol de falta do Júnior, que foi decisivo, alguns do Zico também. Talvez o que fica mais vivo na minha cabeça foi aquele gol do Angelim, né, que acabou dando o título brasileiro ao Flamengo. Aquele fica mais marcado, a imagem dos torcedores, festa, né, que fazia, alguns chorando e tudo. Então, tipo de momento que gostaria muito de viver com essa camisa aqui. A gente sabe que é difícil, mas que é possível, né? Como eu falei, com muito trabalho, muita dedicação para fazer com que os nossos sonhos se tornem realidade. E, como você disse, a minha história com o Flamengo está começando, né? Eu tenho um contrato de 3 anos aqui, então é um momento de muito trabalho para poder fazer um balanço aí no final de tudo isso, mas eu tenho alguns sonhos e que domingo, nesse jogo contra o Fluminense, possa, pelo menos, se tornar realidade, que seria vencer uma final, né, com a camisa do Flamengo. Com certeza, isso aí me motiva bastante. Diego, eu comecei e vou terminar aqui. Eu fiquei curiosa com o seguinte, eu sei que não é uma decisão sua, é uma decisão da comissão técnica, provavelmente do Zé Ricardo, mas qual é a diferença de treinar com a imprensa aqui e quando o treino é fechado? Você ficou mais à vontade? Como é que funciona quando o treino é fechado? Isso acaba sendo uma decisão aí da comissão técnica, né? E eu acho que é aceitável, né? Nós não temos tido problema nenhum com a imprensa, pelo contrário, eu sinto aqui que o clube procura respeitar todos vocês e vocês têm feito por merecer todo esse respeito. É uma questão de opção, né? Talvez o Zé possa te explicar melhor em relação a isso, mas eu acho que é válido, no momento que ele achar oportuno para fazer esse tipo de treinamento, talvez a equipe possa se sentir, sim, um pouco, uma privacidade um pouco maior. Apesar de nós não termos grandes coisas para esconder, é uma questão, sim, de nos concentrar, de estarmos juntos ali, enfim, nada especial, né? Eu acho que vocês terão muitas oportunidades aí de estarem presentes aí com a gente nos treinamentos e, sinceramente, não incomodem nada. Obrigado, pessoal. Valeu? Muito obrigado.